Tudo bem, pessoal. Começando o programa com o meu amigo Eric Wilson, que está nos Estados Unidos, repórter, analista político, viveu no Brasil, consegue conversar sobre as eleições norte-americanas a partir da expectativa de quem morou no Brasil. Eric, muito obrigado mais uma vez aqui pela presença. Eric, hoje tem uma capa de uma revista, mais uma vez, dizendo que Biden não tem condições de governar, de entrar nessa campanha. Mais um apelo ali para o presidente sair dessa eleição. Eric, a gente vem conversando há pelo menos 2 meses sobre essa campanha eleitoral e o Eric aposta que nos próximos dias, nas próximas horas, Biden, de tanta pressão, vai acabar não resistindo e possivelmente vai entregar esse cargo. No cargo não, ele continua presidente, mas ele entregaria aí essa disputa, não disputaria, o que abriria a chance de um novo indicado pelo Partido Democratas. Eric, mais uma vez, muito obrigado. Depois de 24 horas do nosso programa de ontem, como você vê o cenário atual nos Estados Unidos? Muito boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da SBT News. Bom, aqui, se o seu nome é Joe Biden, vai de mal em pior. Ou seja, a mídia não para de falar sobre esse assunto. Cada vez mais a mídia, a gente chama da mídia mainstream, ou seja, a mídia tradicional, New York Times, Washington Post, The Economist, que você mostrou, está começando a claramente sinalizar de que, ou seja, o Biden não tem chance. Ou seja, ontem houve uma reunião com líderes, governadores do Partido Democrata, inclusive o governador aqui do meu estado, o Tim Walz, que é o chairman da Conferência de Governadores Democratas, se encontraram com Biden na Casa Branca e voltaram a fazer uma sala de imprensa logo depois da reunião em frente da Casa Branca e insistiram que eles estão com Biden e tal, mas de fato isso não representa aquilo que está realmente acontecendo. Na verdade, nos bastidores já estão planejando exatamente como que faria essa transição. Então, mas assim, o anúncio dessa transição não é uma coisa que pode fazer à toa, ou seja, tem que ser uma coisa bem calculada, bem desenhada, porque como isso é transmitido vai ser muito importante se a ideia é realmente dar um aval para a candidatura da Kamala Harris. Então, de momento, oficialmente, quase todos, nem todos, ou seja, tem democratas, tem candidatos do Partido Democrata que estão dizendo que o Biden tem que sair, mas se você fala com os líderes do partido, com os assessores diretos do Biden, com esses governadores que se encontraram com Biden ontem, o papo continua a mesma coisa, que estamos com Biden, ele vai continuar, ele vai lutar, uma pessoa que foi derrubado várias vezes ao longo da carreira, sempre se levantou e tal, mas, de fato, ou seja, todo mundo sabe que isso é uma questão de tempo. Eu acho hoje é o dia 4 de julho, que é o dia de independência, aliás, eu trouxe uma bandeira para você, Leo, que é dia de independência aqui nos Estados Unidos, então todo mundo está um pouco aliviado, né, porque muita gente está fazendo os churrascos, estão nas praias, estão com a família, ninguém está passando muito tempo na frente da televisão, pelo menos prestando atenção nesse assunto. Mas, ou seja, amanhã vai ter uma grande entrevista numa das principais televisões aqui nos Estados Unidos com um cara bem conhecido que chama George Stephanopoulos, uma personalidade muito conhecida aqui. E a ideia, pelo menos do Biden, é uma última cartada, uma última tentativa para tentar mostrar que ele é competente, que ele tem como continuar sendo o candidato. Aí a esperança é mais ou menos de que ele, através dessa entrevista profunda, longa, difícil, etc., que ele vai conseguir transmitir que, de fato, aquilo que aconteceu no palco do debate foi uma coisa assim meio inédita, uma coisa assim que dá para descartar. Ele estava doente, não estava sentindo bem. As desculpas eram tantas, ou seja, primeiro começaram a dizer que ele tinha um resfriado. Depois disseram que ele estava muito cansado porque tinha feito uma viagem longa para a Europa, apesar de que ele tinha voltado para os Estados Unidos mais de 12 dias antes. Ou seja, essas desculpas não estão colando.
está virando uma coisa assim. Eu acho que uma coisa feia era a apresentação do Biden no palco, mas mais feia ainda é a maneira pela qual o partido está tentando justificar e desviar a atenção ou falar de outras coisas. Eles tentam falar do Trump, o Trump falou isso, o Trump falou aquilo, mas na verdade, o Trump está bem quietinho, ou seja, os últimos 3, 4 dias desde o debate, ou seja, você não ouve nada do Donald Trump quase, ele não está falando nada, porque os assessores do Trump estão sendo muito espertos, estão dizendo, olha, não dormir, esse é o momento do Biden se enforcar, não fala nada que vai desviar a atenção de volta para você. Você fica bem quietinho, então ele está realmente bem silencioso e está deixando os democratas a decidir o que vão fazer. E está sendo super difícil assim, nesse momento se você é um democrata nesse país. Tem uma expressão, Eric, aqui no Brasil que deve ter uma versão nos Estados Unidos que diz o seguinte: quando o seu adversário estiver atrapalhado, estiver enrolado, estiver com dificuldades em determinados momentos, não o atrapalhe, não se meta, deixe ele se atrapalhar, deixe ele se enrolar sozinho. E é justamente isso que o Donald Trump está fazendo. Nesse momento ele sabe que a dificuldade do Biden é muito grande, qualquer declaração que ele der vai acabar chamando a atenção para ele e vai deixar o Biden, vai tirar um pouco o foco do Biden, que é disso que se trata. E ainda bem que você já falou do Trump. Em inglês, a expressão é um pouco mais gráfica. Dizem que quando o seu adversário está se afogando, não jogue uma boia para salvá-lo. Nesse caso sim, mas eu acho que é um pouco dessa questão do Trump exatamente ficar em silêncio para que acabe o Biden ou se afogando nesse caso, ou de fato se atrapalhando ainda mais. Uma questão que eu queria ver contigo era o seguinte. Na verdade, eu queria ver duas questões contigo nessa conversa. A primeira delas é a seguinte questão. Os marqueteiros e também os assessores da Casa Branca estão sendo acusados, os assessores mais diretos do Biden e também os estrategistas, estão sendo acusados de terem maquiado muito essa questão da saúde do Biden, não tê-lo exposto a ponto de levá-lo a um constrangimento nesse nível no debate e agora a própria saída dele. Isso é um debate que está chegando no Brasil em relação a essas acusações contra esses assessores, contra essas pessoas mais diretas. Como é que você está vendo essa questão de quanto a Casa Branca, e aí a Casa Branca, os assessores diretos do Biden, tentaram maquiar essa dificuldade do Biden em, de fato, domar e correr numa campanha? Bom, sempre rumorava-se de que havia falhas, ou seja, na memória, que o Biden não era aquela mesma pessoa que ele era em 2020, quando ganhou o Trump, e se viu claramente, havia muitas imagens e vídeos contrapondo a performance dele nos debates que teve com Trump em 2020 e esse recente debate. Mas sempre havia esses rumores circulando, mas agora, com essa tempestade toda que chegou, muita gente está falando muito mais abertamente. Evidentemente, havia muita gente dentro da Casa Branca, assessores do time do Biden, que estavam frustrados com essa situação toda. E lógico, está todo mundo mais ou menos, ou seja, tentando se posicionar para ver o que vai vir depois, né? Mas está parecendo que, de fato, os assessores tentaram limitar a exposição do Biden perante a imprensa, nos eventos, sempre nos eventos estava tudo super desenhado, super já marcado, ou seja, sem muita margem de manobra para o Biden, para ele não se perder, para ele não se atrapalhar, para não falar uma coisa fora do que ele estava programado para ele falar. E isso já está vazando assim, para a mídia geral e muita gente está comentando isso. E está fazendo muita gente até lembrar de que tem uma tradição que existe há não sei quantos anos, mais de 30 anos aqui nos Estados Unidos, eu acho,
que o Super Bowl, que é o grande campeonato do futebol americano, né, que acontece hoje em dia no início de fevereiro, antigamente era em janeiro, mas é um jogo mais assistido no mundo, eu acho. E não sei, não me cita isso, talvez a Copa seja mais assistida, mas ou seja, é um mega evento aqui nos Estados Unidos. Normalmente, antes daquele jogo, sempre tem da rede que está fazendo é o parceiro do jogo, sempre tem uma personalidade da área de notícias que senta com o presidente e entrevista o presidente, mas normalmente é uma entrevista bem tranquila, é uma entrevista onde fala de quem você acha que vai ganhar o jogo, como que está a sua família, não fala de coisas muito difíceis. Então, é um momento que todos os presidentes olham com muita antecipação, porque é um momento de mostrar a personalidade, sabem que o entrevistador não vai tentar pegar no pé dele com coisas muito difíceis. E este ano, o Biden não fez essa entrevista. Isso chamou muita atenção. Ano de eleição, Super Bowl, maior audiência, ele pretendendo se candidatar para a reeleição. Por que ele não sentou para fazer essa entrevista? Ele alegou que tinha muitos outros compromissos, etc. e tal. Deram uma desculpa qualquer. Mas hoje está mais do que evidente que eles não confiaram na possibilidade dele de responder bem e sair bem dessa entrevista. E com uma audiência tão grande como tem o Super Bowl, que eles não queriam correr o risco. Que podia ter acontecido alguma coisa, tal como aconteceu no palco do debate da semana passada, muitos meses antes. Então, você tem razão, ou seja, está vazando muita informação hoje em dia que a Casa Branca tentou tapar essas notícias sobre a condição real do Biden há muitos meses e até talvez por alguns anos. Eric, uma coisa que tem saído aqui na imprensa nacional, que acabou ensejando um debate em relação ao próprio debate do Biden e do Trump, foi essa questão do etarismo. Preconceito contra pessoas mais velhas, preconceito contra idosos. Artigos hoje nos maiores jornais do Brasil mostram claramente isso, de que você não pode ter, você criou até um neologismo aqui, a velhofobia, né? Essa aversão a pessoas mais velhas. Você começou também a falar da própria idade do Lula, que pode terminar o segundo mandato, caso seja reeleito e caso dispute a reeleição, aos 85 anos. E isso acabou, alguns estrategistas acabaram trabalhando também com esse tema aqui no Brasil, considerando a própria idade atual do presidente Lula. A questão é a seguinte, que eu te pergunto, existe alguma chance do Biden permanecer nessa corrida a partir de uma alegação de que as pessoas estão sendo preconceituosas com políticos mais velhos, porque essas pautas elas são muito caras à sociedade e é importante que seja debatido. Nisso eu e você concordamos muito claramente. Não dá para se ter esse preconceito contra pessoas mais idosas, mas até que ponto isso pode se reverter, essa campanha contra o preconceito pode se reverter a favor do Biden? Eu não acho que isso vai ser um assunto muito debatido aqui. Inclusive, eu escrevi uma coluna para um jornal americano há mais ou menos um mês, basicamente celebrando a ideia de que isso é um bom momento para as forças anti-etarismo nos Estados Unidos, porque tínhamos dois candidatos, dos dois basicamente idosos, o Biden com 81, o Trump com 77, mostrando que, enfim, tem aqui ainda um país onde pessoas que chegam nos 70 ou até 80, no caso do Biden, podem disputar a posição mais poderosa dos Estados Unidos, né? Mas eu acho que agora se tivesse que reescrever ou escrever essa coluna outra vez hoje, eu diria, olha, isso é um dos pontos que eu fiz na minha coluna, de que depende muito, porque as pessoas se envelhecem de formas diferentes. Eu até fiz nessa coluna uma comparação com meus próprios pais. Eu tenho um pai que tem 90 e tenho uma mãe com 88. Minha mãe com 88 é como se tivesse 40 anos na cabeça e o corpo com 60. Ou seja, ela é muito ativa, ela anda, ela fala, não sei o quê. Meu pai não. Meu pai está
já não está com a mesma memória, esquece as coisas, etc. Até eu me simpatizei muito quando eu vi o Biden, porque me lembrou muito do meu pai, que tem 90. E aí, então eu fiz essa comparação na coluna, mas eu estava dizendo, não é para dizer simplesmente, pronto, uma pessoa tem tal X idade, então não é, tem muitos movimentos aqui que não, tem que ter uma lei que a partir de 70 anos você não pode mais se candidatar para presidente. Como a gente tem aqui nos Estados Unidos, você tem que ter 35 anos para se candidatar. Mas eu acho que isso não é uma boa ideia, porque, na verdade, você tem alguém como o Trump, ou seja, eu não vou dizer que o Trump é a mesma pessoa que foi há 4, 8 ou 12 anos atrás, mas dá para ver que ele continua tendo esse mesmo vigor, esse mesmo ânimo que ele tinha em anos passados, ou seja, e perante o Biden a diferença é brutal. Não estou falando da política dele, estou falando do ânimo e da energia que ele tem. Então, eu acho que essa campanha com certeza está levantando esse assunto do etarismo aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que como desculpa para continuar apoiando o Biden, para votar no Biden, ou coisa assim, eu acho que isso não vai pegar muito bem, porque muita gente gosta de os idosos, querem celebrar os idosos, etc. e tal, mas tem muita gente até dizendo que a própria mulher do Joe Biden, a Jill Biden, que ela, de repente, isso eu não sei se eu concordo com isso, né? Mas seja uma coisa que se circula nos bastidores, é que ela está gostando demais dessa ideia toda de ser primeira-dama e que ela está forçando o marido a concorrer à reeleição porque ela não quer perder essa posição, as mordomias todas que vêm com essa posição. Eu não tenho informação direta se é isso mesmo, mas, ou seja, isso é uma coisa que se fala muito aqui. E outra coisa que, antes de encerrar o nosso segmento aqui, que eu acho um ponto extremamente interessante aqui para o pessoal no Brasil saber, que você sabe que teve aqui nos Estados Unidos essa semana, além desse debate todo, teve alguns julgamentos importantes da Corte Suprema. E uma dessas